A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 23, do versículo 27 a 32. Naquele tempo, continuou Jesus dizendo aos mestres da lei, aos fariseus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiças. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. A gente conclui aqui com esse texto do capítulo 23 de São Mateus, essa exortação que Jesus faz e também uma espécie de denúncia aos grupos mais importantes na época de Jesus na sociedade, que eram os mestres da lei e os fariseus, porque se achavam justos, puros diante das pessoas e também dominavam, interpretavam a lei e as pessoas tinham que obedecer. Então Jesus faz aqui mais uma vez uma denúncia, não é? E uma crítica, e também chama de hipócritas, porque aparentemente você aparece uma pessoa, mas interiormente você é outra. Você se preocupa em cumprir rituais, formalismos e se julgam justos, mas não vivem aquilo que pregam. São chamados por Jesus Cristo sepulcros caiados. Por fora são bem bonitos os sepulcros. A gente não está mais na época dos sepulcros, porque os cemitérios agora são mais simples, só a pedrinha, lápide, que se coloca o nome ali no chão, ou então a cremação, né? Onde se recolhe as cinzas e se guarda em lugar sagrado. Mas no tempo, até no meu tempo, cada qual queria construir o sepulcro dos seus falecidos, né? Cada qual aparecer mais enriquecido com a arte, com a pintura, né? Com a arquitetura. Então Jesus chama esses homens são chamados de sepulcros caiados. Eles são bem bonitos e quando acontece dia de finados, a gente vai ao cemitério, é aquela beleza, tudo limpo, tudo bem ordenado, mas por fora, por dentro, podridão. E Jesus censura a religião de aparência. Olha, eu não sei se vai dar tempo eu contar, mas bem rapidamente. Numa de minhas férias, no início do sacerdócio, eu estava em São Paulo e gostava de assistir teatro porque aqui não tinha. Então eu vi o anúncio de uma peça que dizia assim: missa leiga. Aí quando eu vi missa no teatro, aí eu me interessei para ir. Mas deixa eu dizer, foi ótimo. Era uma peça em que um ator
todo em traje de padre, e os fiéis também muito piedosos, com os véus, com aquelas máscaras, assistindo à missa. E quando foi na hora do lavabo, que é antes do ofertório, depois ali do ofertório, o padre foi lavar as mãos. E quando ele estava lavando os dedos, aí ele disse: não, eu não posso celebrar essa missa só lavando os dedos, tenho que lavar as mãos. Aí lavou as mãos. Daqui a pouco ele disse: eu tenho que lavar também o rosto. Aí foi tirando a maquiagem, e no fim ele foi tirando toda a capa que estava por cima dele, porque o padre também que celebrava se sentiu farisaico, né? Então olha aí uma mensagem, eu nunca esperava nunca. Aí depois o povo todo também foi tirando, porque não adianta você rezar, não é? A missa, participar, se você não tem dentro do seu coração aquilo que é mais importante, que é a misericórdia e a justiça que Jesus trouxe para nós cristãos vivermos uns com os outros, e assim termos uma sociedade cada vez mais comprometida com a fraternidade humana. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 23, do versículo 27 a 32. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.